Fala pessoal, eu sou o Wellington Castro, sejam bem-vindos ao canal do BR Plataformas. Hoje nós vamos falar sobre a Dini Z34/22. Vamos conhecer esse equipamento. Dini, não, cancela. Aqui nós temos um dos menores equipamentos articulados do mercado. Essa aqui é uma máquina para 12 metros de altura de trabalho, né? E no caso dela, vocês vejam que as rodas são um pouco diferentes. É porque esse modelo aqui é a Z34/22N, que é o Narrow, né? Que ela é o modelo mais estreito. O que acontece? Na Z34 normal, que o pneu é igual de uma Z45, né? Ela tem ali em torno de 1,73 de largura. Enquanto essa máquina, ela tem um chassi mais estreito, então ela fica com 1,47 de largura. Ideal para poder passar em algum lugar estreito, né? Algum corredor, alguma coisa nesse sentido. Então, ou seja, eu vou mostrar aqui no detalhe aqui o que é cada coisa desse equipamento. Fazendo aqui um geral da máquina, né, nós temos essa parte aqui, que já que eu vou mostrar, ficam as controladoras, né, os motores de tração. Aqui é onde fica o painel de funções, né, o bloco hidráulico com as válvulas, solenoides. Aqui exatamente é onde fica a parte de relés dela, sensor de nível. Então fica tudo nessa parte de cada equipamento. Aqui a caixa de bateria. Aqui fica exatamente a parte do carregador. Desse lado de cá, né, onde possui o motor principal com a bomba principal. E aqui o motor auxiliar com a bomba auxiliar. Exatamente essa máquina aqui, assim como a Z45, né, e outras máquinas da Dini, a descida dela, a movimentação dela é totalmente elétrica, mesmo quando você precisa de emergência. No caso, esse daqui funciona com 24 volts e o maior com 48 volts. Aqui fica o tanque hidráulico dela e o filtro desse óleo hidráulico. Nessa caixa é onde ficam as contatoras, né, sendo função, tração e auxiliar. Aqui os motores que fazem exatamente o deslocamento da máquina. Então está aqui o motor e aqui o freio dela. E esse daqui é o módulo que faz exatamente a leitura desses motores, que controla a direção do equipamento. Então, ou seja, vocês veem como os motores eles ficam bem próximos, né, aqui a distância menos de um palmo. Isso evidencia mais ainda a questão da largura desse equipamento. Então demonstra como ele é estreito, né, podendo passar exatamente por alguns lugares de difícil acesso. Falando aqui um pouco da parte do banco de bateria do equipamento, no momento que você for precisar fazer a verificação de água das baterias, né, é muito simples para poder fazer a abertura dela e ter acesso às baterias. Então aqui, ó, você tem o plug, né, que é onde conecta as baterias no equipamento. Você mexe até ele sair. E aqui, exatamente nesse vão, ele tem uma travinha. Você empurra ela e com isso você já libera o banco de baterias. Aqui eu já soltei os parafusos para facilitar. Então você puxa, tem acesso às 4 baterias do equipamento. Cada banco desse contempla 24 volts. Então a somatória dos dois dá os 48 volts da máquina. Na parte frontal do equipamento, lembrando sempre, a frente do equipamento é onde você tem as rodas de direção. Então, para um lado e para o outro, direita e esquerda. E não para onde está o cesto. Então aqui, nessa parte de cá, você tem exatamente o carregador, né, que ele fica aqui, essa peça pequenininha. E aí, sai o cabo aqui que você simplesmente pluga na tomada, numa extensão, para a máquina poder carregar. Esse visor aqui, ó, ele é exatamente por LED. Então ele mostra quando está vermelho, né, amarelo e verde, que seria o 100% carregado. Falando sobre a parte de operação, esse equipamento, assim como todas as outras plataformas, ele possui os comandos do solo e os comandos do cesto.
E aqui é muito simples de fazer a operação dela. Então, você tem aqui a chave controladora, né, que é o ponto desligado, base ou sexto. Então, nesse caso aqui, eu coloco para base, puxo o botão. Vocês vejam que ela já acionou o barulho e ativou o giroflex. Então aqui, todas as funções para serem acionadas, você precisa usar o botão habilitador, que é esse que tem o raiozinho aqui. Todos os outros, né, no caso, que são as funções, elas estão desenhadas, né, em branco, assim, destaque, qual que é a função em questão. Então aqui, ó, por exemplo, vou acionar o braço primário. Tá aqui, eu vou descer agora ele. Tá aí. E aqui, esse outro botão, ele seria exatamente o auxiliar. Então, deu problema no motor principal, é o auxiliar que você aciona. Eu vou utilizar ele para subir também, mas você deve utilizar ele somente para descida. Vocês vejam a diferença de velocidade de um braço, de um motor para o outro, né? E aí aqui, no caso, descida. Então veja, o barulho do motor muda e a velocidade da função também. Então, sempre se atentar quando estiver utilizando para não utilizar o emergência por engano. Agora, já devidamente vestido com o cinto, eu vou fazer a movimentação pelo sexto. Então, o início seria exatamente pegar a chave e selecionar para o sexto. E mesmo operando lá de cima, eu tenho que puxar o botão aqui embaixo. Então, aqui a máquina ela está operacional. Com relação ao cinto Talabarte, os pontos de fixação desse equipamento, tem um aqui do lado esquerdo e o outro do lado direito. Assim como eu falo em basicamente todos os vídeos, nunca colocar o Talabarte no guarda-corpo. Esse daqui não tem a segurança e a resistência necessária para segurar você se, porventura, cair do cesto, num movimento de catapulta, alguma coisa nesse sentido. Então, utilizar sempre os pontos de fixação definidos pelo fabricante. Iniciando a parte de movimentação do equipamento, então, primeiramente, o botão de parada, né, tem que estar puxado, tem que estar ligado. Aqui são os comandos básicos dele, e ali embaixo, né, no caso, é onde fica o pedal de acionamento. Então, toda a movimentação do equipamento depende exatamente do pedal. Vocês vejam aqui, ó, exatamente no mostrador de carga. Se eu não estou apertado o pedal, ele fica apagado. Quando eu aperto o pedal, ele acende, demonstrando que o equipamento, vamos dizer, está energizado. Então, a partir daqui, eu consigo fazer toda a movimentação da máquina. Todas as funções dela estão desenhadas aqui. Então, por exemplo, fazer o jibe, que é esse bracinho pequeno. Então, aqui. Agora, por exemplo, eu vou fazer aqui o braço primário. Ele já sobe. Aqui, nesse movimento, eu faço a esticar a lança. Então, vamos pra cá. Aqui. Aqui mostrando, né, depois de já ter feito uma simulação de movimento, então mostrando o que é cada coisa nesse painel. Então, primeiramente, aqui nós temos o joystick. Para frente, para trás, para a esquerda e para a direita. Aqui seria o mostrador de carga, botão stop, buzina, e aqui seria o botão do motor auxiliar. Então, ou seja, se a máquina der algum problema no motor principal, é por aqui que você desce, assim como tem lá embaixo. Esse amarelo aqui, ele é exatamente a operação de habilitação de acionamento. E aqui tem um desenhozinho. O que é isso? Quando a máquina ela está com o braço depois da roda traseira, né, seja para o lado direito ou para o lado esquerdo do equipamento, essa luz ela aciona, demonstrando que o equipamento está fora da posição original dele. Então o que acontece? Nessa posição você não consegue andar com o equipamento para frente e para trás. O que você precisa fazer? Você precisa acionar esse botão e aí sim você consegue fazer um movimento. Por que isso? Por segurança. Imagina que você está com o equipamento totalmente virado ao contrário
e aí você iria para frente, ela acaba vindo para trás e você, por exemplo, quebra um vidro que você estava mexendo. Então, por segurança, é isso. Aqui nós temos os botões das funções, né, sendo alinhamento do cesto, giro do cesto, giro da base, lança do braço primário, braço secundário, e aqui o jibe. Esse daqui seria exatamente o botão, né, o giratório de velocidade de função. Então, o potenciômetro do equipamento. Esses outros itens aqui, no caso, é porque esse painel ele também se aplica na máquina diesel. E essas funções são para a máquina diesel. Então, como essa aqui é uma elétrica, isso aqui não se aplica. O movimento de deslocamento é muito simples. Pé no pedal, acionou a máquina. Então, por exemplo, vou vir para trás com o equipamento. E aqui, ó, aqui eu controlo a direção. Para frente, depois só, sem soltar o pé do pedal. Vocês vejam que aqui eu estou no ponto mais alto do equipamento, que seria, né, os basicamente 10 metros arredondando no meu pé, e mais eu com a mão levantada, os 2 metros de altura. Então, seria um equipamento de 12 metros de altura. E esse é o desenho que fica do braço dela todo estendido. Então, vocês vejam que ela tem a articulação ali mais ou menos em uns 4 metros de altura, então que seria para você poder trabalhar por cima e sobre. Tem um detalhe que muita gente se preocupa com relação ao seguinte: se o equipamento parar em um lugar e eu não tiver como movimentar ele, vamos dizer que ele quebrou e eu não consigo movimentar ele. É um equipamento pesado, esse aqui pesa em torno de 5.200 quilos. Até eu vou deixar aí agora passando na tela de vocês as especificações técnicas do equipamento. Tanto a tabelinha com peso, largura, altura, né, quanto também o gráfico de envelope de trabalho dele. Agora voltando aqui, né, exatamente o seguinte: vamos dizer que o equipamento parou. Como que eu faço para deslocar ele independente da bateria? É simples. Nos 2 cubos, né, você tem essa tampinha aqui. Aqui eu já deixei solto. Com a chave 11, você solta os 2 parafusos. Essa chapinha é só você virar ela, né, e aí você empurra aqui o pino. Então você empurrou ele, ele tende a ficar. Aí com o parafuso, você coloca a rosca primeiro em um e depois no outro. Aí você pega e aperta, né, com a chave até ele encostar, tanto um lado quanto o outro. Dessa forma o equipamento já fica solto. Então, vamos dizer, até mesmo com uma picape grande você consegue puxar esse equipamento. E assim a gente encerra o vídeo de hoje, mostrando os pontos principais do equipamento, né, com relação à segurança, à emergência e funções. Então é isso. Se você está gostando do nosso conteúdo, curte, comenta e compartilha. Valeu!